Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para a leitura, então, do livro de Obadias, que é um capítulo só, e o livro de Jeremias, capítulo 1 e capítulo 2. E a história de Obadias, que significa adorador de Deus ou aquele que serve a Deus. É muito interessante porque é um profeta que traz profecias contra Edom. Se você não sabe quem é Edom, Edom é Esaú. Esaú, irmão de Jacó, que vendeu o direito da bênção da primogenitura de estar na genealogia de Jesus por um prato de lentilha. E agora se transformou num povo pagão. Edom significa vermelho, porque a cor da lentilha era vermelha. Então os edonitas vão ser um povo violento, que vão armar ciladas para os filhos de Israel. Hoje, a cidade de Petra, você pode entrar na internet, você vai ver um monte de morada nas rochas, nas montanhas. E eles armavam ciladas para Jacó, para Israel. Lembrando que eram irmãos. Esaú casou com mulheres estrangeiras, vendeu o direito da sua primogenitura e foi, em vez de morar em tenda, como era um costume de todo o povo de Deus, ele foi morar em casa nas fendas das rochas. E dali ele armava ciladas para os viajantes, era ladrão. E se você não sabe, Edom migrou para onde hoje é a faixa de Gaza, chamada Idumeia. E dali saem os Herodes da época de Jesus. Todos os reis Herodes são descendentes de Esaú, com mulheres estrangeiras misturadas. E você está vendo aí no livro de Obadias que Deus fala que vai exterminar a descendência de Esaú por causa da sua maldade. Interessante que o último Herodes, quando fala exterminar, é a descendência real, são os cabeças, são os líderes. E o último Herodes, Herodes Agripa II, ele é morto pelo Império Romano por causa de uma rebelião que aconteceu na Judéia no ano 68 depois de Cristo. E assim a profecia se cumpre. A descendência de Esaú, os cabeças, os líderes, os reis, são exterminados por causa da maldade com que eles faziam, não somente com seu irmão Jacó, que é Israel, como outros povos que ousassem passar por aquela terra. E no verso 15 em diante, ele fala do dia do Senhor. É a mesma época que ele fala do presente, dos acontecimentos, ele prediz o futuro. Se você ler o livro de Malaquias, capítulo 1, verso 1 a 3, vai falar que Esaú deu origem ao povo edonita e Jacó ao povo de Israel. Quando em Romanos fala que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Não está falando de duas pessoas, está falando de duas nações. Leia Malaquias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Muitos calvinistas usam essa passagem para falar que Deus determinou que fosse dessa forma. Mas Paulo não está se referindo a duas pessoas. Paulo está referindo a duas nações. Leia no livro de Gênesis, quando Rebeca está grávida, fala: duas nações estão no seu ventre e o mais velho será servo do mais moço. Quando fala Esaú e Jacó no livro de Romanos, na realidade está falando de Edom e de Israel. E agora fala aí, o final do livro de Obadias, do verso 15 em diante, do dia do Senhor, que ele vai executar juízo em toda a terra, e aqueles que morarem em Sião, lembrando, que o milênio será implantado e tudo vai ser restaurado. Então assim encerramos o livro de Obadias, que é somente um capítulo, e vamos para o livro de Jeremias, capítulo 1 e capítulo 2. Jeremias, capítulo 1, começa falando quem é Jeremias. Ele é um sacerdote benjamita. O que significa isso? Quando o reino de Israel foi dividido, as 10 tribos do norte, chamada Israel, casa de Israel, e as 2 do sul, Judá e Benjamim, chamada casa de Judá, Judá ou casa de Davi. E ele agora tem um chamado de Deus. Deus diz que escolheu ele desde o ventre da mãe e o designou como profeta para as nações.
E ele, como muitos da Bíblia, tenta se esquivar do chamado, falando que não passa de uma criança, porque Deus ia usar ele contra o seu pai, os seus irmãos, que também eram sacerdotes, para falar sobre o juízo que viria sobre a casa de Judá, sobre Judá, por causa da idolatria, da desobediência, porque abandonaram o reto caminho, deixaram de amparar o pobre, a viúva e o necessitado. Então a missão dele era dura, e ele fala, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Deus fala, aonde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu mandar, falarás. Eis que ponho a minha palavra na sua boca, e te levanto para plantar, para edificar, também para destruir e para arruinar. Jeremias é um profeta que profetiza antes e durante o exílio. Jeremias é o profeta que vai trazer a palavra de juízo de Deus sobre o reino do sul, sobre a casa de Davi. E Deus fala com ele, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te designei e te constituí profeta para as nações. E Deus diz, não temas diante deles, porque eu estou contigo, diz o Senhor. O nosso papel como filhos de Deus é o mesmo de Jeremias. Levar a palavra de Deus, a palavra viva, Jesus, a todas as etnias. A palavra nações de Mateus capítulo 28, verso 19, é etnias, ou seja, em todos os lugares, levar a palavra viva. E a palavra viva tem um nome, Jesus de Nazaré. Também o chamado para destruir e arruinar. O que é isso? Destruir o reino das trevas, arruinar as obras das trevas, arrancar pessoas das trevas para a luz, implantar o reino de Deus dentro das pessoas, implantar o reino de Deus até que o Senhor volte, fazer uma grande família para Deus. Então Deus o constituiu sobre as nações e sobre os reinos. Você fala, nossa, que poder que Deus deu para ele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo, representamos o reino de Deus na terra, e Jesus nos deu autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então a história de Jeremias é uma história linda, também uma história triste, que ele vai sofrer por causa do nome de Deus, mas no fim, sempre a vitória pertence àqueles que amam e que temem ao Senhor. Então ele é levantado por Deus, Deus coloca a palavra na boca dele e envia ele às nações, e principalmente à casa de Judá, aos reis de Judá e aos sacerdotes, inclusive o seu pai, sacerdote, seus irmãos sacerdotes, e ele teria que profetizar contra aquele lugar, contra aquela casa. No verso 11, ele pergunta a Jeremias o que ele vê, e ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira, e o Senhor disse, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Significa a correção que ele traria em cima de Judá por causa de todos os pecados e abominações do povo de Judá, da casa de Davi. Leia Hebreus capítulo 12, verso 6. E Deus dá a ele outra visão e pergunta o que vês. Ele fala, eis que vejo uma panela em cima do fogo e sua boca está para o norte. Ele diz, do norte trarei o mal sobre essa terra. Está falando dos caldeus da Babilônia, do Império Babilônico de Nabucodonosor. Lembrando que ele começou a profetizar nos tempos de Josias. Josias foi um rei maravilhoso, um rei que restaurou todas as coisas, mas os seus filhos não. E ele vai profetizar até eles serem levados para o cativeiro babilônico. Então ele diz, pronunciarei a minha sentença contra essa terra, pois deixaram a mim, foram maus e queimaram incenso a deuses estranhos. E Deus diz para ele, cinge o lombo, dispõe, fala tudo aquilo que eu te mandar, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo. Você profetizará contra os sacerdotes, contra os príncipes e contra este povo. No capítulo 2, Deus fala, vai e clama a Jerusalém.
Eis que quando eu andava com você, e você era como uma noiva, te cingias como noiva, me seguias por onde quer que eu fosse. E Deus começa a se queixar: que injustiça vocês acharam em mim para me abandonarem e irem diante de outros deuses. E no verso 8 ele fala dos sacerdotes, dos pastores e dos profetas que profetizam por Baal. Ou seja, a corrupção tomava conta do meio eclesiástico religioso da tribo de Judá, da casa de Davi e da tribo de Benjamim. E Deus queixa, falando: o meu povo trocou a minha glória por aquilo que não tem nenhum proveito. Leia o Salmo 115 sobre os ídolos. Ele fala: 2 males cometeu o meu povo, me abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Interessante, em João 4, Jesus fala para a mulher samaritana que se ela pedisse, ele lhe daria da água da vida. E ele pergunta por que Israel veio a ser presa. E ele diz: tudo isso não te sucedeu porque você largou o Senhor. Lembrando que o Império Assírio levou cativo o reino do norte, estava afligindo o reino do sul. E também o faraó Neco do Egito subiu contra Israel. Ou seja, tudo isso sucedeu porque eles abandonaram o Senhor e seguiam a outros deuses. Nós, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, temos também que vigiar muito, porque hoje muitos estão abandonando o Senhor, abandonaram o primeiro amor, estão seguindo a outros deuses, o povo santo de Deus seguindo a outros deuses, a mamon, o dinheiro, ao culto ao corpo, a idolatria de si mesmo, a idolatria com pastores, com cantores gospel. E ele diz: que lucro vocês terão indo ao Egito buscar socorro? Que buscam socorro no pedaço de madeira, no ídolo, e não buscam socorro no Senhor dos Exércitos, no Deus de Israel. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.